tarde. Então hoje o professor vai estar mostrando para vocês uma função do segundo grau e como solucionar ela, certo? Assim como a função do primeiro grau tinha uma regra de formação, a função do segundo grau tem a famosa fórmula de Bhaskara para resolvê-la, certo? Então vejam só, o que caracteriza, como é que eu sei dizer que isso é uma função do segundo grau? Pelo menos uma das duas incógnitas, ou se tivesse mais, ela tem que estar elevada ao expoente 2, ao quadrado. Aí, nesse caso, eu vou então aplicar a famosa fórmula de Bhaskara, certo? Que ela consiste em você pegar o menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos uma constante, que é 4, que é sempre igual, que tem que ser multiplicado por vezes A e vezes C, e tudo isso no final dividido por 2 vezes o termo A. Primeiro eu tenho que achar quem é o termo A, B, C dentro dessa função. Então o termo A sempre será o número que acompanha a letra x ao quadrado, nesse caso é 2. O termo B sempre vai ser o número que acompanha a incógnita x que não está elevada ao quadrado, então que só x, esse então é o b, que nesse caso é o 4. E os termos c é aquele valor que não está acompanhada por nenhuma letra, então o termo c nesse caso é o menos 6. Então agora eu acabei de descobrir as três letras, quanto vale o a, o b e o c. Agora basta jogar nessa fórmula. Então, menos b, então vamos pegar, esse menos é o da fórmula. O b é positivo, se fosse negativo, ele ia ficar menos da fórmula com o menos do 4. Mas como o 4 é positivo, vamos colocar os dois sinais aí para não nos confundirmos no final. Mais ou menos, vamos abrir a raiz quadrada. B ao quadrado, quem que é o b? 4 elevado ao quadrado menos 4 vezes, quem que é o a? 2 vezes c, o c é menos 6. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Muito bem. Então agora vamos começar a resolver. Menos com mais, menos 4. Mais ou menos, abra a raiz quadrada de 4 ao quadrado, ele vezes ele, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. 48. Eu comparo o menos do menos 4 com o menos do menos 6. Menos com menos, mais. Tudo isso dividido por 2 vezes 2, 4. Ora, agora resolvemos. Menos 4, mais ou menos, abrimos a raiz quadrada. 16 mais 48, 8 mais 6, 14. Sobrou 1. 1 mais 4, 5, com mais 1, 64 sobre 4. Ora, isso aqui dá menos 4, extraindo a raiz, mais ou menos, raiz quadrada de 64 é 8, dividido por 4. Agora, como aqui diz mais ou menos, eu preciso solucionar isso aqui, ó, menos 4, uma vez mais 8 dividido por 4, e outra vez menos 4 e menos 8. Então isso vai ter duas situações. O x, uma linha que eu vou usar o mais, então vai ficar menos 4 mais 8 dividido por 4. Isso vai dar, se eu tiro 4 de 8, vai ficar 4 sobre 4, que vai valer 1. E a outra situação, que vai ser o x, duas linhas, que eu vou usar agora o menos. Então será menos 4 menos 8 dividido por 4. Ora, duas dívidas somam. Dívida de 4 com dívida de 8 dá dívida de menos 12 dividido por 4. Ora, 12 dividido por 4, isso dá quanto? Isso dá 3. Menos com mais, menos. Então eu acabei de descobrir que o x, uma linha, deu 1, e o x, duas linhas, deu menos 3. Esses são os zeros da função, ou seja, vão ser os pontos que eu vou marcar em cima do gráfico do eixo das abscissas, certo? Do eixo horizontal. Terminou, professor? Não, nós temos que fazer mais um procedimento.
nós agora vamos ter que calcular o ponto máximo e o ponto mínimo para ver como vai formar esse gráfico, certo? Então eu vou agora só dar uma pausinha no vídeo, vou apagar isso aqui e vou mostrar a segunda parte, ok, senhores? Então, pausa. Muito bem. Então a segunda parte, nós agora temos que descobrir o ponto máximo e o ponto mínimo. Também tem uma formulazinha. Para achar o ponto máximo, eu tenho que pegar o menos b, lembrando que a fórmula era 2x ao quadrado menos 4x, aliás, desculpa, mais 4x menos 6. Esse é o A, esse é o B, esse é o C. Então, o menos B, nesse caso, menos B, quem que é o B? Mais 4, dividido por 2 vezes A. Então, isso vai dar mais com menos, vai dar menos 4 dividido por 4. Ora, menos 4 dividido por 4, 4 dividido por 4, 1. Menos com mais, menos. Então, o ponto máximo vai ser menos 1. Agora, o ponto mínimo. Menos delta dividido por 4A. Você diz, professor, mas o que é o delta? O delta é aquele valor que eu achei aqui dentro, antes de tirar a raiz na própria fórmula de Bhaskara, que era o 64. Então, menos delta é menos 64 dividido por 4 vezes A, 4 vezes 2. Menos 64, 4 vezes 2 dividido por 8. Ora, menos 64 dividido por 8, 8. Menos com mais, menos. Pronto, então eu descobri o ponto máximo e o ponto mínimo. O ponto máximo, na verdade, eu uso no eixo X e o ponto mínimo eu uso no eixo Y. E agora, então, sem pausar o vídeo, só vou apagar isso aqui, nós vamos marcar isso no gráfico, certo? Vamos colocar lá o ponto máximo do X vai ser menos 1 e o ponto mínimo que vai ser no Y, que vai ser menos 8. Então eu vou representar isso rapidamente no meu gráfico. Então verificam, eu tenho o eixo Y e o eixo X. O X uma linha e o X duas linhas vão ser os instantes em que eu vou marcar os pontos em cima do eixo X. Então eu vou colocar 1, 2, 3 e vou colocar o menos 1, o menos 2 e o menos 3, certo? Então o ponto X uma linha foi no 1, isso é o X uma linha, e o X duas linhas foi em cima do menos 3. Agora o ponto máximo e o ponto mínimo. Eu vou no X eu vou sair no menos 1. Onde é que está o menos 1? Aqui. Eu vou ter que, aqui, olha aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Observem, eu vou ter que sair no eixo X, onde é que está o menos 1, e chegar no eixo Y no menos 8. Menos 8 aqui, se fosse mais 8 seria para cima. Então eu vou descer até o ponto menos 8, a intersecção vai formar o ponto. E agora o que aconteceu? Eu vou unir os pontos em comum. Veja, deu uma parábola, uma curvatura, que é uma das características da função do segundo grau. Sempre o gráfico vai ser caracterizado por uma parábola. Essa parábola vai dar uma curvatura com a boca aberta para cima ou com a boca aberta para baixo, certo? Isso então também vai estar especificado no plano que eu vou postar amanhã. Então isso é um reforço para vocês conseguirem entender melhor, né, e desenvolver as atividades que nessa semana vocês não precisam devolver para o professor, ok? Então, um abraço, tchau, tchau.